Saudações, queridos alunos, queridos Aviceners, bem-vindos a mais um Avicast. Estou aqui eu, professor Michel, e meu amado companheiro, querido, fantástico, Au! Salve, salve, gente. Mais um aqui. Saudades. Temos hoje a honra de saudar nosso querido fantástico. E a galera faz ele está aqui hoje. Tira a camisa. Não faz isso. Nosso querido professor Alexandre Grilli, bem-vindo. Muito obrigado pela sua honrada presença. Convite, Michelzinho, Cláudio, valeu. Hoje eu vim aqui com uma missão, Michel. Fazer o Alexandre passar vergonha. Já não basta a vida. Não basta a vida. E nossa querida convidada, nossa querida aluna do terceirão, a Vicena de Leme, nossa querida Manuela. Muito prazer, muito obrigado pela presença. Oi, gente. Ai, que vergonha. Na sala de aula não é nem um pouquinho tímida assim, né? E eu quero agradecer também a presença da nossa querida Angélica, que está aqui hoje. Hoje nós temos até torcida aqui. Você vê que o cara não é fraco, né? O cara traz a torcida dele. É lógico. Depois a gente vai inverter isso depois. Depois vai vir a Angélica aqui, eu quero ver, você não vai ficar lá. Vamos começar com o nosso querido... A pergunta clássica que nós iniciamos. Ah, essa é boa, hein? Essa pergunta que... Mas essa não vai fazer você passar vergonha. Ó a cara dele, ele tá com medo. Ele tá com medo. Quem é o Alexandre na fila do pão? Fala pra gente tua experiência, como é que você chegou nessa querida matemática, história de vida. Essa pergunta é um pouco complicada, porque pão tem glúten. Eu jamais pegaria uma fila de pão. Mas você pode pegar um pão pra sua esposa? Por que não? Isso é a comprovação do amor. Começou bem hoje, cara. Eu devia ter pensado nisso também, Michel. Mas tudo bem, eu entendi a pergunta. Vamos começar pelo ensino médio? Isso aí em 1970. Esse sou eu, não é ele. Na verdade, meu ensino médio foi lá para 2001, 2002, até 2004, talvez, mais ou menos. Eu nunca fui o melhor aluno da sala. E é lógico que esse conceito de melhor aluno é uma coisa relativa, né? Tem muitos alunos inteligentes e tal, mas que não têm a mesma vontade de estudar que alguns alunos têm, né? Então, isso é uma coisa um pouco relativa, mas enfim, eu nunca fui o aluno que tira a nota mais alta, né? Acho que isso é o melhor termo que a gente pode usar. Mas também não fui o aluno que tirava as notas mais baixas, né? Você viu que eu tô pisando em ovos aqui. É o medião, né? É o medião. Lembra da Federal, 6 é 10. 6 é 10. E quando eu era adolescente, é até estranho que eu vou falar, mas o meu pai tinha um sonho, ele projetava o sonho dele em mim, né? Ele tinha aquele sonho de que eu fosse engenheiro de computação. Garoto de programa. Ele queria que eu fizesse engenharia de computação. Por quê? Porque ele via que eu gostava de mexer em computador e tal, mas tem uma diferença, né? Tem grande. Gigantesca, né? Então eu gostava de mexer em computador, mas eu não gostava de ir nas profundezas, né? Na alma do computador, programar, etc, né? Então ele fazia questão de me falar sempre, né? Que eu tinha que ir para a área de engenharia de computação e tudo mais. Mas o que eu gostava? Qual que era o meu sonho? Eu queria ser técnico de informática. Eu não queria chegar em engenharia, entendeu? Porque pra mim nem fazia muito sentido. Falei, não, eu gosto de arrumar uns computadores, tá ligado? Eu era, sabe o nerdzinho da casa que arrumava computador? Sim. Quebrou o computador do tio, eu que arrumava. Quebrou o computador de não sei quem, do vizinho HD, que arrumava. troca o Windows. Exatamente. Eu tinha na minha cabeça que eu queria seguir essa carreira de informática, né? Mas meu pai costumava falar o quê? Você vai passar fome, não sei o quê. Pouca pressão. Pouca coisa. Eu nem ouvi isso também, mas vamos pular essa parte. No fim das contas, eu fiz meu terceiro colegial. Na verdade, eu fiz meu colegial inteiro numa escola que ela não se preocupava, não tinha tanta essa filosofia de formar o aluno pro vestibular. Né? Era uma formação um pouquinho diferente. É uma escola que, inclusive, em São Carlos, foi demolida há pouco tempo. Sabe qual que é, não? Caso. Acho que eu vi uma foto da... Triste, cara, triste. Foi demolida. Então, eu fiz o colegial lá. E não era uma escola assim que se preocupava com formação para vestibular e tal. Então, eu cheguei no terceiro colegial sem base nenhuma para prestar vestibular.
Tive que fazer cursinho, obviamente. Prestei no terceiro colegial, prestei engenharia de computação, tal. Passei, obviamente, né? Assim, uma coisa que eu sempre tive, quando esse negócio de eu gostar de consertar computador dos outros quebrado, eu gostava também de explicar para as pessoas, sabe? Assim, gostava também de matemática, então acho que essas coisas acabaram se unindo, né? Com o passar do tempo. E aí eu resolvi, quando eu estava fazendo cursinho, eu resolvi que eu ia prestar ciências exatas. Né? Aí eu fui para a licenciatura em ciências exatas, eu passei e tal. E aí começou a jornada na faculdade, né? Na faculdade eu aprendi de fato o que era estudar, né? Diferente, hein? Tem gente... Na faculdade de humanas não é bem assim. O meu primeiro ano ele foi meio varzeado, a Angélica tá de prova. A cara da Angélica. Meu primeiro ano, assim, teve o Tusca, né? Teve o Tusca no primeiro, teve no segundo. O Tusca durou vários meses, né? Não sei o que aconteceu, foi longo o Tusca, né? Durou bastante. Então, assim, primeiro ano foi um pouquinho mais varzeado, eu lembro que eu tomei pau em física, em química, mas teve uma coisa que eu não tomei pau. Cálculo. Matemática. E aí, olha só que interessante. Quando eu entrei na licenciatura em Ciências Exatas, eu tinha a ideia, na realidade, de fazer física. Só que aí no primeiro ano de curso, eu falei, porra, velho, não é de física que eu gosto, é de matemática. Porque aí teve o bendito do cálculo. E aí a gente teve um professor lá, não sei, será que eu posso citar nome? Não? Pode. A gente citou aqui no outro, qualquer coisa um monte de professora federal, da biologia. Se rolar alguma indenização, é o se rolar processo. No canal da escola. Eu tive um professor lá, que ele se chamava Valdir Menegato. Lendário. É aquele tipo, você já ouviu? Já ouvi as letras. É aquele professor que, assim, você estava lá fazendo a prova, ele parava do seu lado, ele ficava com o braço cruzado assim, aí você como aluno aqui fazendo a prova, você dava aquela olhadinha. Aí ele, um dia ele tava do meu lado, ele só fez assim, ó. Desse jeito aí não vai dar não, hein? Que saiu assim. Aí acabou, né? Acabou, você tá destruído, né? Só que essa exigência toda, esse terror que ele colocava, de certa forma, fez com que eu estudasse cálculo, eu comecei a gostar bastante. Eu lembro que eu ia bastante na sala dele, porque assim, ele era um cara que cobrava, ele era até um cara que falava assim em sala de aula que ele tinha uma meta. Que um professor na USP, ele tem que reprovar bastante, senão ele não é respeitado pelos corredores do ICMC. Isso não é USP não, viu? Não é USP não. Não, bem claro. Eu acho que por esse terrorismo, eu acho que eu aprendi a gostar, cara. Eu acho que tem até um nome isso, né? Não sei. Você se apaixona pelo sequestrador? Né? Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, né? Eu sempre falo assim que quando eu estudei cálculo, eu consegui olhar nos olhos da matemática. Que assim, a Angélica, eu percebia na sala de aula que ela tava com dificuldade. E aí, de longe eu olhava. Eu ficava fitando. E aí, cara, o Gypsy foi companheiro de sala de vocês dois. Então, vou perguntar pra ele. Nós vamos perguntar. Vamos pôr o Gypsy aqui comentando sobre isso, se é verdade. Vou botar a carinha do Gypsy aqui. Alexandre, não, você não percebe nem hoje se seu aluno está com dúvida, Alexandre. Você está mentindo para a galera, Alexandre. Percebia na sala de aula que ela estava com dificuldade. Ale, vai, conta outra história. A gente sabe o que você queria, safado. Esse lance aqui que ficava fitando, a Angélica sentava na primeira carteira. E você sentava onde? Você sentava lá no fundo, cara. Você ficava fintando como? Como? Me fala. Você ficava vendo ela de costa, prestando atenção, e você percebia que ela estava com dificuldade? Alexandre, conta outro papo, vai, Alexandre. O que eu fiz? Eu ofereci ajuda. Caramba, velho, monitor. Eu falei, vamos lá estudar, eu te ajudo. Sem segundas intenções. Nenhuma. Jamais. Você foi cara de pau. Ajudei um monte ela. A Angélica me ajudava com a física. Entendi. Aí a gente estudava na biblioteca lá da física. Chega, né? Ô, Ale, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra você fazer o curso de Ciências Exatas, é isso? Você teve... Licenciatura em Ciências Exatas. Licenciatura em Ciências Exatas. Você teve uma influência de um professor no cursinho? No cursinho eu tive.
E foi por causa dele que você escolheu? Na você mudou realidade, de assim, engenharia? eu acho que assim, como eu gostava muito dessa coisa de explicar e tal, eu ficava feliz quando eu explicava alguma coisa, qualquer coisa que seja que eu explicava, a pessoa entendia, eu não sei, isso aí me dava uma coisa que eu ficava feliz, né? E eu tive, assim, professores de matemática que eu me inspirei bastante, sabe? Professor que eu olhava assim, eu falava, nossa, quero ser igual esse cara. Sabe? Da hora. Mas assim, eu não sabia que esse professor tinha feito o mesmo curso que eu. Aí depois a gente... Mas olhando pra ele, você desejou ser professor. Exatamente. Entendi. Michel sabe quem que é, né, Michel? Você trabalhou com ele? Jefferson, Ah, Jefferson Jefão, fez. tá O certo, fez Jefão. licenciatura em Ciências Exatas Esqueci, você também. já tinha me contado isso, eu tinha esquecido, perdão. Ele é um cara engraçado, tal, olhava pra ele, dava risada e tal. Falei, caramba, quero E você ser igual chegou a esse cara. trampar com ele? Chegou a trabalhar com ele? Sim, já Ah, é viajamos massa, você vê que juntos. isso é massa. O professor de biologia não inspirou nada. Não, inspirou também. O professor de biologia A não inspirou fazer. nada. A não fazer biologia. Claro, a não fazer. Pelo amor de Deus, esse cara aí nem pensar. Eu acho que ele lembra das minhas contas de probabilidade e fala, nossa, como esse cara tá ensinando tudo errado, pelo amor de Deus, nossa senhora. Imagina, que isso. Eu sempre lembrei muito das lousas do Michel. Ele pegava aquelas lousas gigantescas, assim, cheias de coisa de genética. Assim. Não entendia nada. Mas tudo bem. E eu lembro das provas dele. O cara ficava circulando o erro gramatical, descontando ponto. Parece que ele faz isso até hoje. Ah, o Não, trauma. o cara não mudou, velho. Ô, de que lado você tá? Ô, tem nota aí, não fechou o ano não, tá? Só um comentário pra você ver o nível da inspiração dele. O Jefão, um dia eu tava dando aula com ele de sábado, e aí a Cida, que era a inspetora lá da escola, tava passando um sabão, um sermão daqueles na galera. Porque vocês são infantis, porque vocês têm que crescer, porque assim vocês não vão chegar a lugar nenhum. E o Jefão indo pra sala, não sei como, ele não ouviu a Cida dando a bronca, e ele viu as bicicletas dos alunos ali paradas e tinha uma sem corrente. Ele teve a brilhante ideia de pegar a bicicleta para entrar na sala. Aí a Cida tava dando aquela bronca. Onde vocês acham? Vocês não vão crescer nunca na vida. Quando ela falou isso, o Jefão entrou com a bicicleta empinando na sala e subiu no tablado com a bicicleta empinando. Os alunos vieram abaixo, a Cida ficou vermelha, saiu batendo o pé e o Jefão, será que eu não entrei na hora certa? Não, essa é a inspiração desse, imagina então a coisa. O Jefão é fantástico, mas ele não tem um parafuso no lugar. Bom, é que nem nós, né? Alexandre Miranda perguntou: o olhar é natural ou quer sensualizar? Eu não sei o que responder pra ele. Eu acho que a gente pode passar essa pergunta. Ale, peraí, olha só. Ale, o cara que é sexy, ele não sabe que ele é sexy. Esse que é o ponto. O cara que é sexy, ele é humilde. Ele levanta a sobrancelha assim, olha pra equação e fala... Essa Pra qual equação câmera aqui que eu olho? simples. Oi? Pra qual câmera que eu olho? Aquela ali? Essa aqui? É isso. Meu Deus do céu. É lindo demais, né? Nossa. Deixa eu fazer uma perguntinha, então. Como professor de matemática, eu sei que existem aqueles caras que gostam de biologia, aqueles caras que gostam de história, mas normalmente a galera tem uma certa, não vou falar aversão, mas uma resistência a exatas. É porque eu não entendo matemática, mas o pessoal não quer nem tentar. É mais fácil cair na vala comum de falar que é difícil, falar que eu não sei, do que ir lá e se esforçar. Você que... Não vou falar que é o mago da matemática, como a gente tem um mago daqui, mas você é um cara que tem uma paciência do caramba que eu já vi. Vai explicar 500 vezes a coisa. Eu já vi ele nervoso uma vez. Isso é um episódio miraculoso. Esse episódio você vai contar depois. Já. Depois você vai contar esse Você quer episódio. contar já? Não. Eu tô curioso agora, eu não lembro disso. Ué, um aluno tentou te ensinar um jeito mais fácil de explicar. Ah, não, mas é que a abordagem foi um pouco arrogante, né? É diferente. Eu falo com os professores, o cara tava meio vermelho, nervoso. Mas eu sei qual é essa história, eu lembro. Acho que não aconteceu só comigo, né? Não, alguns professores, foi né? comigo. É, Eu tava na coordenação. Sobre a pergunta, né? É uma coisa que eu acho que muita gente discute, porque no ensino fundamental, eu já dei aula no ensino fundamental, já dei aula no 7º ano, né? Por 2 anos. Não é uma experiência vasta, assim, né? Mas você percebe algumas diferenças, assim, né? As crianças, normalmente, eles têm um certo encanto, acho que por tudo que eles estão aprendendo, inclusive por matemática, né? Tem muita gente que gosta. E quando chega no colegial, parece que essa curiosidade que eles têm, essa vontade de aprender que eles têm, parece que ela, de alguma forma, ela morre. Né? Até hoje eu não sei se tem relação com a idade, né? Com a adolescência. Hormônios. Né? Tem Mas coisa mais existe essa interessante. mudança mesmo. Mas a matemática, assim como as outras matérias das exatas, elas exigem
que você treine muito, que você erre muito. E eu acho que hoje o aluno ele é um pouco mais imediatista. Eu não sei se eu estou sendo saudosista demais, mas parece que ele é um pouco mais imediatista do que eu era, por exemplo, do que vocês provavelmente eram também. Eu acho que eu tinha mais paciência de errar. Hoje, inclusive, eu estava falando... A paciência de tentar, né, na verdade. Hoje eu estava, inclusive, falando com a Angélica que às vezes eu pegava um problema de matemática para tentar resolver e o tempo passava que eu não via, assim... A hora que eu ia ver, eu estava já 1h30 já no mesmo problema, tentando resolver e tal. E hoje tem muitos alunos que eles tentam ali, tentam um minutinho e falam, puxa, tá dando errado, desiste do exercício e tal. E na matemática, se você não tiver essa vontade de correr atrás, de perguntar para um colega e tal, dificilmente você evolui, né? Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal de uma outra escola que eu trabalho e eles sempre ficam falando, poxa, a matemática, ciências exatas no geral, são as matérias que eu mais gosto, só que são as que eu vou mais mal no simulado. Curioso. Curioso. Tanto é que daí eu tava falando pra eles, porque eu chego pra dar aula nessa sala, que é uma galerinha mais de exatas, e fala, putz, história de novo, não sei o que e tal. Embora você seja só da matemática, mas você acha que existe um nível de dificuldade muito maior mesmo para esses alunos fazerem os exercícios? Ou você acha que há uma defasagem de ensino básico mesmo da matemática e essa molecada superestima a dificuldade, sabe? Nossa, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que existe uma dificuldade, existe uma defasagem no ensino básico, né? Eu acho que tem algumas provas que o Brasil aplica para os alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que eu acho que acabam mostrando isso, né? Que existe mesmo essa defasagem. Por exemplo, você acha mesmo que as questões de matemática, por exemplo, no vestibular, são difíceis? Eu acho que a gente pode separar isso por vestibulares, né? A prova do Enem não é toda questão ali que é muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade da prova do Enem são aquelas 45 questões de matemática, né? E além de você ter ali... Né? A quantidade. Além de você ter ali 45 questões, você tem questões ali com textos longos, né? E muitas vezes uma coisa que me deixa nervoso com alguns exercícios do Enem é uma prova com 45 questões. O texto já é longo. O cara ele dá um jeito de montar um enunciado cheio de pegadinhas às vezes, sabe? Não é para facilitar. Eu acho que não deveria ocorrer, sabe? Eu acho que tem que ter alguma pegadinha, alguma coisa que desafia ali o aluno, né? Mas eu vejo alguns exercícios que eu falo, puxa, jamais, se eu fosse montar uma prova, eu jamais colocaria algo assim, porque eu acho que isso aqui não mede. Isso para a prova do Enem. Agora, a prova da FUVEST nos últimos anos, ela foi uma prova bem mais tranquila. Bem mais tranquila, de história não tem comparação. Também foi. Mas eu acho que isso aí é reflexo da pandemia, né? Reflexo os caras pegaram um justamente o que eu ia falar. Eu não sei se é uma tendência, se eles vão continuar dessa forma ou não. Eu já vi muitos alunos falando assim... ele é professor de matemática, ele é muito inteligente. Mas espera aí, e o professor de história? Será que ele não é inteligente, professor de biologia? Então, eu acho que existe um mito, né, com o professor de matemática, achar que ele é um gênio, e não existe nada disso, né? Eu agora, como eu estou ensinando educação financeira, eu estou sentindo isso um pouco mais na pele. Então, eu estou dando aula de educação financeira numa escola, e eu tenho que trabalhar vários assuntos de humanas. Então, eu tenho que acabar trabalhando assuntos de economia, por exemplo, né? Então, exige que eu saiba um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, né? Um pouquinho de política. Sim. E aí eu vejo a diferença que é você dar uma aula desse tipo, né? A matemática, para mim, é lógico que é muito mais fácil. Né? Eu estou na minha zona de conforto quando eu estou dando aula de matemática. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho experiência naquilo. E é uma coisa que, assim, é lógico, existe uma necessidade de eu estudar sempre, mas assim... A matemática ela não vai mudar, é a matemática que eu ensino no ensino médio. Agora, quando você trabalha com matérias, como é que vocês trabalham? Né? Principalmente biologia, que eu acho que é muito comum aparecer alguma notícia nova, o aluno te perguntar e não sei o quê. E se você não está antenado, se você não está atualizado, você acaba passando vergonha, né? Sim. Então, eu acho que nessas matérias vocês acabam tendo que estudar demais, mais do que a gente, inclusive. E é uma dinâmica diferente de aula, inclusive. Sim. Né? Porque a dinâmica de aula de vocês é mais falado, vocês andam mais, a gente fica mais na lousa, tenta escrever mais, porque senão muitas vezes o aluno não consegue imaginar o que a gente está falando, então a gente tem que escrever, tem que equacionar. Existe todo esse mito em cima do professor de matemática, que ele é um gênio, mas na realidade, eu acho que a profissão de vocês é mais complicada do que a minha.
minha. Eu acho que vocês têm que estudar e se atualizar muito mais do que a minha. Falando em aplicação, porque, por exemplo, os alunos vêm para mim, Michel, olha, essa dieta mitocondrial. Michel, ó, e os caras agora tem um batom para emagrecer. Estupro alimentar. Estupro alimentar. Vamos pular essa parte, pelo amor de Deus, eu não aguento ouvir daquela mulher. Então vem umas loucuras da atualidade da biologia. Claudinho, às vezes, ouve umas coisas assim, tipo que o nazismo é de esquerda. Tipo isso, fácil. Fácil. E eu imagino você com esses negócios de trader, pirâmide, não sei o que, não, o seu investimento, não sei o que. Tá? E os caras caem por falta de noção básica de matemática, né? Eu tava vendo agora de um cara... Ou de vida. De vida. Também, pode crer, também sim. Quer ganhar fácil, quer levar vantagem. Pode crer. Acha que vai ficar rico do dia pra noite. Queria saber, eles te perguntam sobre isso ou você que tem que puxar o assunto? Eles chegam e você fala, e esse negócio da pirâmide? Por que não dá certo pirâmide? Por que não dá certo trader? Por que eu não posso ganhar 50% no dia? Eles perguntam. Inclusive assim, eu tenho uma aula que se chama Pirâmides Financeiras, que foi perguntado por vários alunos e tal, o que são pirâmides, o que é Mary Kay, tem a ver com pirâmide, tal, esse tipo de coisa. Jequiti. Jequiti acho que não é pirâmide. Não é. Aí você vai lá e explica, que nem eu vou lá e falo de vacina. O Claudinho fala nazismo, é de direita. E os caras negam, falam, não, professor, você imagina, o tio meu pai ganhou tanto na pirâmide, tá ficando rico. Eles ainda batem de frente, mesmo depois que você explica? Olha, não é tão comum, mas acontece e aconteceu essa semana. Eu só não vou falar muito porque tem a ver com política. Eu acho que... Tá. É muito comum os alunos nessas aulas de educação financeira, eles perguntarem esse tipo de coisa, né? Quando eu falo para eles que o enriquecimento com investimento em ações, por exemplo, é uma coisa de longo prazo, 15, 20, 25 anos, eles ficam, não, então deixa. Eu falei, então vai fazer o quê? Vai por onde o dinheiro? Não vai fazer nada com ele? É melhor você fazer alguma coisa que não fazer nada. Então, existe bastante essa questão, né? A molecada pergunta bastante sobre isso. E aposta? O pessoal tá falando. Nossa, direto. As apostas de futebol agora, ao lado do Neymar, cara, eu tô lá, percebendo assim, demais. uma coisa recorrente, cara. Sporting tipo, bet. no meu futebol, por exemplo, quando eu saio do ambiente escolar e frequento a vida comum, cara, o que tem de gente fazendo aposta, né, velho? Acho que os alunos também devem estar... E muitas vezes, o que acontece? Eles confundem aposta com investimento. Porque para eles pensam assim, ganhar dinheiro... se eu ganhei dinheiro é porque eu investi. Não necessariamente, você pode ter ganhado dinheiro de uma aposta, mas aposta não é investimento. Não é uma coisa, não é uma plantinha que você está regando, ela está crescendo aos poucos, né? É diferente, é só uma aposta. É algo completamente aleatório, não tem fundamento, não tem nada, né? É loteria. Então o pessoal confunde bastante isso. Como que foi a graduação? Em quantos anos você formou ali? 5. No prazo? 4 prazo. De Tusca. Lembra aquele ano? Lembra? O primeiro ano? Exatamente. Acho que não temos ninguém que formou no prazo até agora que veio aqui. Não tem. Tudo bem. Não, mas vamos lá. Exemplo, né, cara? Ciências humanas é difícil. Eu vou te falar um negócio engraçado, Michel. Minha primeira experiência falando em público essa é boa. foi ensinando biologia. Caramba, coitado. Assim, coitado. Coitado dele. O curso de licenciatura em Ciências Exatas, né? Como é que é o funcionamento dele? Nos 2 primeiros anos, você tem o ciclo básico. Sim. Né? Então, você vai ter algumas matérias de matemática, que nem cálculo, você vai ter geometria analítica, você vai ter álgebra linear, tudo mais. Você tem física 1, 2 e 3, química 1, 2 e 3. E os laboratórios. Então, era relatório semana inteira. Só que tem biologia também. Não é a mesma biologia de vocês, tão aprofundada, etc, né? Porque o curso, ele forma professores também para o ensino fundamental. Então, eu tenho formação de ciências do ensino fundamental e matemática para o ensino médio. Como a gente tinha lá os laboratórios de biologia, e eu, desde colegial, eu gostava de biologia. Era uma coisa que eu tinha facilidade de entender e tal. E aí a USP estava lá, começou o programa de bolsas e não sei o quê. E lá em São Carlos tem o CDCC, que é da USP, né, o Centro de Divulgação Científica e Cultural. E lá você pode trabalhar ou na área da matemática, por exemplo, você pode tirar dúvidas das pessoas que vão até a biblioteca lá do CDCC e tal. Basicamente é esse o trabalho do pessoal da matemática lá. Você tem o laboratório de física, você tem o mão na massa. Enfim, tem a química, né? Experimentoteca. E tem a biologia. E a biologia, ela faz o quê? Ela faz visitações no Cerrado para falar de bacia hidrográfico e tal, né? Na época, eu lembro que eu me inscrevi para as bolsas, só que não tinha aberto para matemática, para física, só tinha o quê? Biologia. Biologia. Eu falei,
Eu estudo, né, velho? Vamos lá. Aí eu me inscrevi para biologia, eu passei. E aí eu fiquei, eu acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando. Olha, o passado oculto da lei. Eu fiz o vídeo de apresentação do CDCC, porque era assim... Precisamos achar esse vídeo. Quando os alunos chegavam ao CDCC, era apresentado para eles uma vista aérea do local que eles iam visitar. Então, por exemplo, tinha a visita lá na UFSCar, no Cerrado da UFSCar. Então, eu fiz por um bom tempo essa visita lá no Cerrado da UFSCar. Que hoje é a trilha da natureza. Exato. Eu vou levar o pessoal lá. Exatamente. Então, por um bom tempo, eu fiquei levando os alunos na trilha. Levava também para Itirapina, lá perto do Broa, que tem a bacia hidrográfica lá do Rio Itaqueri. E aí eu falava sobre as características do cerrado, não sei o quê. Fiquei um tempão, eu estudei bastante e tal. Né? Como eu estava falando, tinha essa vista aérea. E aí eu fiz um videozinho, na época foi usando acho que o Google Earth. Eu não sei se você já viu essa função, mas você podia acionar um aviãozinho. E aí você sobrevoava assim. Então eu fiz um videozinho assim, sobrevoando a região. Legal. E tal. Fiquei um tempo lá, foi meu primeiro contato. Eu lembro que eu acompanhei algumas visitas primeiro, para entender como é que era feito o negócio. Nessas 3 ou 4 visitas que eu acompanhei, nesse tempo eu fui estudando bastante. E aí eu falei, bom, chegou a hora, vamos lá, né? E aí tinha um cara que trabalhava lá, o Alessandro, eu gostava pra caramba dele. Até hoje ele me deu uma dica que eu não entendi muito bem. Ele falava assim, sempre quando você for falar em público, pega uma caneta na mão. Fala com uma caneta na mão. Pra quê? Sei lá, eu tentei falar com a caneta na mão, fiquei nervoso pra caramba. Eu tenho que se concentrar em segurar a caneta também. Eu tô nervoso na caneta. Sei lá, usei... A Angélica, eu adorava me ver quando eu voltava das visitas. Eu voltava tudo sujo. Zoado, sujo, tudo com cheio de barro. terra, barro. Aquele areião, né? Que você andava no cerrado, tudo fedido. Aí, eu tinha uma mania de usar pochete. Eu te entendo, porque eu também tinha. Uma mania de usar pochete. Mas da onde vem isso aí? Cara, não Ale, sei. Era uma pochete tamo tão junto. da hora. Eu também sofro bullying porque eu gostava não é de pochete. possível, Eu também mano. sofro Porra, ela bullying. era marronzinha assim, ó. Tinha um pano gostoso. Eu colocava aqui do lado, ninguém me segurava com aquilo. Se você pedisse um cortador de unha, eu tinha ali. Nossa. Se você pedisse uma churrasqueira, eu tirava dali de Era dentro. bate-pochete, Não, era tudo. E na época, eu era meio, assim, mateiro, né? Então eu andava com canivetinho, não sei o quê. Eu achava que eu ia me perder na mata com a molecada, sabe umas coisas assim? E a Angélica olhava, devia ter uma vergonha de mim. E eu lembro que, assim, na época ela estava fazendo a iniciação científica dela e ela toda chique tinha uma sala no departamento de física. Eu tinha uma sala para ela. Fazendo iniciação. Aí eu chegava na sala dela, a física lá, né? Toda moderna, toda limpinha. Chegava eu tudo sujo, sujava a sala dela, fedido. Ai, meu Deus. Que vergonha. Era o amor mesmo, viu? Era amor. Era amor. Eu te entendo. Eu também sofro bullying porque eu gostava de pochete. Só consigo usar pochete hoje lá na Califórnia, que eu levo usando pro intercâmbio. Nossa, eu não uso nem a pau, velho. Que bom. Pô, é pra... Leva mochila, leva Piscin. Ele Nosso usa, grande ele amigo, usa. até hoje, tá lá, ó. Eu cringe. vejo ele, eu E eu olho. usava uma calça azul super larga também. Lembra desse moletom? Nossa, horrível. Caramba. Ô Ale, deixa eu fazer uma pergunta pra você que quando a gente vê assim o senso comum e o estereótipo do matemático, não do matemático em si, mas da matemática em si, parece que ela é uma ciência muito exata e parece que não dá abertura pra nenhum tipo de reflexão. Estereótipo, senso comum. Mas na minha visão, o matemático é sempre um sujeito meio que... Eu acho que ele tá muito mais pra um sujeito filosófico do que um sujeito exato. E você acha que a matemática dá abertura pra filosofar? Para refletir, porque para mim, por exemplo, o único momento que eu falo de matemática em história é quando a gente vai falar da transição dos algarismos romanos, por exemplo, para os algarismos indo-arábicos. E eu acho que a ideia do zero, por exemplo, é uma sensação genial, assim, de concepção filosófica, de você tentar simbolizar algo que é inexistente, por exemplo. Então, a capacidade reflexiva que esses caras tiveram num tempo... A necessidade de ter o zero, de representar o vazio, porque a você ausência. percebe, por exemplo, e extremamente eurocêntrico a visão que a gente tem hoje, porque quando a gente olha para sociedades da antiguidade, sociedades clássicas, a gente acha o suprassumo a sociedade romana. Né? E a sociedade romana não inventou o zero. Você pega os algarismos romanos, não tem representação para o zero. E quando você pega a organização
matemática dos árabes é surpreendente. Você acha que a matemática dá essa abertura? Você acha que os matemáticos, eles são... Eu acho que não só dá essa abertura, como a origem da matemática está associada com a filosofia, exato. Antigamente não tinha essa de professor de matemática. Não, o cara era um cientista, um filósofo, né? Sim. Quando você olha os grandes matemáticos, eles eram filósofos, né? Eu acho que na época, para eles, ali não fazia nem sentido diferenciar uma coisa da outra. Sim. Era um pacote só. Sim. Era uma coisa só. Essa questão da gente ter abertura ou não para trabalhar com esses termos, né? Trabalhar com assuntos de filosofia ou outros assuntos dentro da matemática, eu acho que isso vai depender muito do contexto que você está inserido. No contexto de vestibular isso é praticamente impossível, né? Porque a gente tem que realizar um treino ali com eles, né? Então, como no vestibular não vai cair história da matemática, Sim. não vai cair sobre os filósofos, né? Que estão associados ali à formação da matemática como um todo. Então, a gente acaba não trabalhando muito com isso. Mas, por exemplo, no primeiro ano, aí eu já gosto um pouquinho mais de falar sobre os matemáticos, né? Porque existem livros que são excelentes de história da matemática. Você pega, por exemplo, tem 2 livros que são muito bons. Um é do Howard Ives, um é do Carl Boyer, é o nome dele. Os 2 são mais grossos que a Bíblia, né? São livros gigantescos. Então, quando eu vou trabalhar com alguma aula. Sabe aquela aula que você fala assim, pô, logaritmo? Logaritmo, se você joga na lousa e fala isso aqui, ela não faz o menor sentido. Uhum. E pro aluno isso é uma coisa muito triste, né? Sim. Ele está trabalhando com uma linguagem, ele fala, para que serve esse negócio? Então eu gosto nessas aulas, por exemplo, de fazer uma contextualização histórica, falar, por exemplo, sobre o John Napier, que foi o cara lá que ficou 20 anos estudando logaritmos. Na verdade, logaritmos era uma diversão para ele, né? Porque Olha só, o que cara ele sem queria, nada na a fazer, né? realidade, na época ele queria provar que o Papa da época era o anticristo. Então ele ficava tentando procurar padrões na Bíblia, padrões numéricos na Bíblia, para tentar provar que o cara era o anticristo. Cacete. Ele tinha algumas peculiaridades, né? Por exemplo, Depois você fala que a galera da biologia que viajava, Não, mas né? essa é da hora. ele tinha uma peculiaridade que era assim, ele morava naquele castelo de Merkston, na Escócia. Ele ficava irritado com os pombos que frequentavam ali o castelo. Então um dia ele ficou pistola, ele acordou e falou assim, vou deixar esses pombos bêbados. O que ele fez? Ele pegou milho, ele jogou dentro de uísque, se eu não estou enganado, e jogou pros pombos. Da hora. Aí os pombos ficaram chapados. Que doideira. Aí eu não sei que fim que ele... Eu não sei se Sociedade Protetora dos Animais... Mas ele fez isso há muito tempo. Foi ele que fez. Foi ele que fez. Faz tempo. E eu não apoio isso. O Ale, e você acha, por exemplo, os alunos, você acha que eles têm mais dificuldade no geral? Vamos pensar, o aluno brasileiro hoje. Eles têm mais dificuldade em matemática, como, por exemplo, em ciências humanas, por conta dele não conseguir contextualizar a matemática com a vida social dele? Porque o que eu vejo, por exemplo, eu acho que vocês têm uma tarefa muito mais difícil de fazer o aluno conseguir entender a matemática para ele conseguir sair de uma abstração e trazer para uma materialidade da vida dele. Enquanto que história, geografia ou até mesmo biologia, isso de certa forma é mais fácil. História a gente não precisa nem ficar falando muito, mas você puxa na memória alguma coisa do aluno, ele já começa a fazer associação. Porque eu lembro como aluno, às vezes eu via professor que não fazia nenhum tipo de contextualização com o que eu estava vivendo e não entendia nada, tipo log, entendeu? Chega, coloca o log na lousa e eu não consigo entender o funcionamento material daquilo, eu tenho uma capacidade muito dificultada de conseguir entender. Eu E tenho você acha trauma. que isso... Eu tenho um trauma com o logaritmo neperiano da faculdade. Eu só lembro que ln de x é igual a 1 sobre x. Esquece. Não tem mais nada além disso. Eu apaguei o resto, mas eu passei em cálculo 1, graças a Deus. Então, resumindo, você acha que uma das dificuldades dos alunos com relação ao ensino de matemática é por conta que eles não têm essa capacidade ou não é desenvolvido, não é que não tem essa capacidade, mas não é desenvolvida essa capacidade neles de tentar associar a matemática à vida social deles, ao cotidiano? Eu acho que essa é uma discussão bem atual, né? Quando você pega a prova do Enem, por exemplo, tem assuntos ali que não vão aparecer. Uhum. Por exemplo, você pega o assunto de números complexos. Qual que é a tendência de aparecer números complexos ali? Onde que é usado números complexos? Por exemplo, números complexos, ele é utilizado, por exemplo, na programação de aviões para controlar o flap, o movimento dele de abertura e fechamento. Seria muito complicado para alguém montar um exercício pé no chão contextualizando dessa forma. Sim.
Né? Então, tem alguns assuntos na matemática, como polinômios, relações de Girard, enfim, Brio-Ruffini. Esse tipo de coisa não vai aparecer no Enem, porque é muito difícil você conseguir contextualizar. Então, a gente já viu uma preocupação de alguns vestibulares, principalmente na prova do Enem, né? A gente percebe isso, que quase todos os exercícios, se não é exatamente contextualizado, pelo menos tem uma tentativa de se contextualizar. Né? Tem algumas contextualizações que o Enem coloca que você fala, nossa, era melhor nem ter contextualizado. Mas tem algumas contextualizações que são muito legais. Eu não sei se o aluno está disposto na hora da prova a aprender coisas novas, mas dá para aprender coisas novas lendo as questões do Enem de matemática, né? Sim. Então, isso que o Enem está colocando, eu acho que é uma cultura nova que eles estão tentando colocar nos vestibulares brasileiros, que eu acho que a Unesp está começando a seguir um pouco essa linha do Enem, né? A FUVEST ainda não, que era um pouquinho mais conservadora. Eu percebo que a prova da Unicamp também não, eu acho que ela é até mais parecida com a prova da FUVEST, né? A prova da Unicamp de primeira fase nos últimos anos, inclusive, eu acho que ela foi mais difícil que a prova da FUVEST, né? Mais conteudista, inclusive. Então, mas assim, de qualquer forma, eu acho que é uma tentativa, né, que está rolando de ter alguma mudança, porque quando você olha os livros de ensino fundamental, eles não são ainda tão contextualizados. Sim. No Brasil a gente percebe assim, né? Os materiais, eles são escritos em função do vestibular. Então, acho que se o vestibular começar a mudar, começar a colocar coisas mais contextualizadas, eu acho que os materiais também vão entrar um pouco nessa linha. E isso eu acho que pode ser um ponto positivo no aprendizado do aluno, né? Sim. Até um motivo para ele não ter trauma mais de matemática. Sim. Né? Você falou agora de números complexos e tem uma coisa que eu estou usando muito em sala de aula, assim, para chamar a atenção do aluno, que é meme. Meme. Porque tem muito meme que eles não entendem. E eles vêm perguntar para mim. Outro dia eu usei um em sala de aula, que eu estava falando de reprodução, aí estava lá, eficácia de anticoncepcional. Aí estava lá, camisinha, 98%. Pílula anticoncepcional, 99%. Chinelo com meia, 100% de eficiência. Teve um aluno que chegou para mim e disse, nossa, professor, não sabia que meia ajudava a evitar a concepção. Eu falei, ai, cacilda, eu tenho que explicar. Prejudicou o entendimento. Teve um que eu recebi de matemática outro dia, que eu até copiei e estou passando. Que quando a pessoa fala uma besteira, você manda assim, raiz de -1. Não pode ser real. Então, eu acho que o meme é uma ferramenta legal para chamar a atenção, mas tem que ter o contexto, você tem que explicar, você não pode jogar o vento, não pode usar por usar, não pode ser... É mais uma ferramenta para tentar fazer isso que você falou, jogar no cotidiano dele, porque hoje mais cotidiano que meme é pouca coisa. Sim. Na matemática, que estratégias você proporia para puxar o aluno? A gente falou do material agora, você falou da coisa do vestibular, mas e você, na tua experiência, o que você colocaria? É legal a gente pensar no meme, só que o meme, normalmente, eu acho que a gente vai acabar utilizando assim mais na introdução de um assunto. Sim, ocasionalmente, não é? Porque o meme é feito para muitas pessoas entenderem. Sim. Né? Então, quando você começa a aprofundar muito, se você coloca um meme que é relativo a alguma matéria, de números complexos, por exemplo, radiciação em complexos, aí ninguém vai entender mesmo. Então, o meme seria legal, por exemplo, para a gente colocar nas introduções de aula, nas partes básicas. Né? Como eu tenho um apreço muito grande por história, eu gosto de ler história da matemática, é nessa linha que eu acabo indo. Eu acho que esse acaba sendo o principal tempero da aula de matemática, sabe? Eu acho que é a coisa que vai chamar a atenção ali. E nessas horas, quando eu conto assim, alguma coisa de história da matemática, eu falo, nossa, deve ser legal pra caramba dar aula de história. Eu até penso assim. Legal. E até penso como eu fui ridículo quando eu era adolescente de não ter prestado mais atenção nas aulas de história. Porque eu acho que isso hoje faz uma falta muito grande pra mim. Pode crer. Eu acho que eu conseguiria, até com as histórias que eu conto da matemática, contextualizar um pouco melhor. Eu sou suspeito porque minha mãe é professora de história e eu aprendi a ler com o livro de história, então concordo totalmente. Agora, outra pergunta que eu tenho que te fazer é uma questão hereditária. Essa relação na matemática na sua família, porque tive o prazer de conhecer o irmão dele, trabalho com o irmão dele lá em Pouso Alegre, o Felipe, cara sensacional. Tem mais paciência que ele. Não é O Felipe é mestre yoga, é mestre Jedi. Ele é mestre yoga, O Felipe é mestre me deixa Jedi. nervoso de tanta paciência que ele tem. O Felipe, se estiver vendo aqui, abração, Filipão, tô devendo uma visita pra ele em Alfenas. Cara, Felipe é o cara mais calmo que você pode... Não, ele é o Ale mais calmo, o Ale em slow. Você pega o Ale e coloca em velocidade 0.5. Exatamente. Então, veja bem, olha só, não é bem por aí. Ele fala com a calma, realmente. Tem hora que você fica nervoso. Como ele consegue ser tão calmo? Como é que você e seu irmão acabaram convergindo... Gostou agora, hein?
Convergindo ainda, né? Convergindo para matemática, para exatas, assim. Isso que eu tenho curiosidade de saber. Como é que vocês dois se apaixonaram pelo mesmo Quem tom? é mais velho? Eu sou mais velho. Mais velho. Nós somos em 3, na verdade. Eu tenho um outro irmão que foi pra engenharia. Ele, tadinho, é diferente. E aí eu e o Felipe, a gente foi pra matemática, né? Ele é mais feliz, o mais velho? Eu acho que Pronto, sim. agora vamos pro psicólogo já. Não, o único que não é professor. O único que fez o que o pai queria. Olha, o que eu Rapaz. sei é que quando dá 6 da tarde, se ele tiver na empresa dele, ele for bater o martelo, ele larga o martelo e vai embora. hora, É assim que funciona. Caiu o Ele não martelo. termina, não. O nosso termina que horas? Que hora que você para de bater o martelo? Termina? Nossa, termina? Termina? Tem folga? Tem férias? Não tô A sabendo. Manu manda mensagem 3 da manhã tirando dúvida. É um absurdo. Desagradável. É só até às 11. O Toste manda 3 da manhã. Não, eu tive que pôr pra silenciar agora, não dá. O meu irmão, ele sempre foi uma pessoa que me ouviu bastante. O mais velho? O mais Não, novo. mais novo. Felipe. Não, o mais velho não me dá moral. O meu Sempre foi sonho assim. é ele ter dar uma moral pra mim. Velho, eu falei, ele é diferente. Ele é diferente. Eu lembro quando eu era criança, ele já andava com a turma dele. Ele não fazia questão de me chamar. Então, assim, o meu melhor amigo era quem? O Felipe. Mais Pode novo, crer. né? Então, assim, o Felipe, a gente sempre foi bem próximo, né? Quando a gente era criança. E eu lembro que quando eu decidi que eu faria licenciatura em Ciências Exatas, eu convenci ele a fazer comigo. Ele foi o mentor. O cara queria fazer história. Não, fazer história. Eu convenci ele a fazer licenciatura em Ciências Exatas na época. Só que meu pai ficava na cabeça dele, né? Porque meu pai tinha um sonho. Engenharia. Engenheiro aeronáutico também era o segundo sonho dele. Ah, então era pra ele. E assim, ó, eu, engenharia de computação. Ele falou assim, o cara é o gênio da computação. Ele olhava pro Felipe e falava, esse moleque aí vai voar muito. E seu irmão mais velho fez qual engenharia? Meu irmão mais velho, engenharia coxa, produção. Então eu acabei convencendo o Felipe. Só que aí, como meu pai tinha esse sonho de que ele saísse, bom, sai da profissão de professor e tá tudo certo. Não vai pra profissão de professor, não. Então procura outra coisa. Aí o Felipe, na época, falou, engenharia aeronáutica não tem nada a ver. Aí ele leu sobre física médica. Ele falou, parece legal. Não é exatamente o que eu queria, mas meu pai quer, né? Vamos lá, a firma mandou, né? Vamos lá. Aí ele prestou Física Médica na USP de Ribeirão. Ele entrou, ficou um ano, não gostou, obviamente, né? Não era muito o perfil dele. Aí ele voltou. E o máximo que ele conseguiu foi atrasar um ano da vida, né? Que sacanagem. Mas ele voltou, aí eu me formei, logo depois ele se formou também. Ele pediu transferência para a USP de São Carlos, para Ciências Exatas, ou ele fez vestibular de novo? Não, é que assim, ó, eu acho que eu não contei com detalhes. Ele começou na licenciatura em Ciências Exatas. Aí ele foi convencido a abandonar este curso. Pelo PAP. Pelo PAP. Aí ele saiu, ficou um ano fora. Aí ele voltou. Putz, pode crer. Como a gente diria em inglês, dead issues. Você acha que, tipo, cada vestibular tem um perfil de aluno que você se dá melhor em cada prova? Ou é uma questão de se dedicar mais? Olha só, velho, os caras que são da Unesp, muito mais da hora, mano. Só os alunos firmeza. Agora pegar os caras da USP, da UFSC. Olha, mano, eu acho que não. Eu acho que os vestibulares do estado de São Paulo, eles cobram assuntos semelhantes. Tudo bem, tem as particularidades do Enem, que ele não vai cobrar determinado assunto, não sei o quê. Mas eu acho que, no geral, eles cobram assuntos muito semelhantes. Por exemplo, se você estudar para uma prova da FUVEST, pensando no histórico das provas da FUVEST, que foram provas complicadas e tal, eu acho que você acabou estudando para todos os outros. Talvez a mesma coisa para a Unicamp. É lógico que tem ali as suas particularidades. Por exemplo, assim, você vai pensar numa prova de segunda fase. Você sabe que a prova da FUVEST, ela tem um tipo de questão que ela costuma pedir, a da Unicamp também. Mas eu acho difícil, assim, não. Ele estudou só para a Unicamp, então ele não vai conseguir passar na FUVEST. Né? Eu acho que isso é mito. Inclusive, os alunos, quando vêm questões assim, o aluno olha lá, questão 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vê, questão 3 é da Unicamp. Eu não vou prestar Unicamp, então nem vou fazer. Eu falo isso é um direto, absurdo, eu falo, cara, galera, faz sentido. isso é Unicamp-fobia, é FUVEST-fobia. Não, você tem que fazer tudo, porque isso pode não ficar um existe. tema do outro. Você está treinando um raciocínio, tem que fazer tudo. Não faz sentido nenhum isso aí. Né? Você tem
que treinar ali pra todos. Eu acho que no final das contas também acaba virando um discurso confortável pro sujeito, né? Exatamente. É que nem quando o pessoal chega assim, não, vou ver os números da Mega Sena. Eu vi aqui, agora fiz uma montagem estatística, já caiu muito 36. Então não vou jogar o 36, vou jogar no 35. Ué, mas peraí. A chance de sair 1, 2, 3, 4, 5, Cara, mas 6 é a mesma mesmo. chance de sair 1, 7, pessoal, 15, Mas 22, eu fiquei 27, 40. filosofando nisso, hein? O quê? A chance de ganhar a Mega Sena é 50%. Ou você ganha ou você não ganha. A probabilidade é assim, velho. Oh, meu Deus, eu espero certo, que ninguém esse é esteja vendo esse Avicast. A vergonha, a vergonha. certo. Eu ia pedir pra ele contar uma história. Ó, a Angélica tá Aí aí. cara, eu vou a Angélica aproveitar- tá aqui. Eu vou aproveitar que a Poxa. Angélica tá aqui. Ai, não. Eu quero que ele conte pra todo mundo a história da montanha. Montanha? A história da montanha de gelo, né? Hã? Com censura ou sem? Não, foi Chile, né, Angélica? Chile. Ó. Chile. Foi Chile. É uma história complicada, delicada a história dele. Delicada. É meio complicado tocar nesse assunto. Pois a Nosso prova? relacionamento muda quando eu toco nesse assunto. Pôs a prova o relacionamento? É, acabou colocando. Lá vem. O que aconteceu? Essa eu não conheço. A gente foi subir um morro lá, maluco, tinha nevado. Pra quê? Pra quê, né? Pra quem inventar? Num dia antes, aliás, eu acho que eu tinha comido alguma coisa com glúten e tava passando mal. Na madrugada. Tava mal, não queria ir e tal. Mas fui. A Angélica queria. Companhia. Da hora. Aí eu fui. Bom parceiro. Aí tava assim, neve, aí no caminho que a gente tava andando, sabe aquelas películazinhas de gelo assim? Traiçoeira? Bonzinho pra Pra escorregar. escorregar? Vamos escorregar. E eu assim, eu tava com calçado Coeficiente próprio. de atrito o zero. calçado, aliás, que eu usava pra andar nas trilhas do CDCC. Aí eu gostei. Ó. Calçado preparado. Pochetinha também do lado? Pochete Pochetinha do lado, tava preparado. Preparado. Tava com tudo ali pra fazer uma fogueira, caso acontecesse alguma coisa. Cortar a unha. Tinha lenha É dentro. por isso que ele se veste de Batman no Ave Show. O cara já tá tudo E pronto. Aí a gente tava subindo, a Angélica, assim, eu preparado, a Angélica tava com tênis, parecia o pneu do meu carro. Carecaço, assim. Carecaço. Porque você não quis pagar o Não, assim, ó, deixa eu falar um negócio. Troca o pneu ali. Ó, eu fui com calçado próprio. Eu podia ter comprado um de R$200 em São Carlos, mas pra alugar lá era R$400 por pessoa. Eu falei, não. Vamos lá. O dobro do custo, aí já botou assim, olha, Isso sabe aí- quanto tempo mas vai é demorar aquela- Isso aí é pega gringo. É, isso aí é armadilha pra turista. Não, peraí. Veja bem, o investimento que eu faria com R$200 lá, tal, a taxa de juros a 3%, com a Selic. Pau. Eu falei pra Angélica o seguinte. Falei, Angélica, vai devagarinho. E a Angélica parece uma formigona, né? Ela gosta de andar rápido, não sei o quê. Eu, com a perna do meu tamanho, tenho que falar pra ela dar uma segurada. E ela, com a perna desse tamanho, eu não consigo acompanhar. Então, ela foi na frente. Hã? Respeite os baixinhos, por favor. Respeita os baixinhos, por favor. Desculpa aí, pessoal. Então, ela foi andando na frente, disparada, tal. Eu só olhava e fazia assim, ó. Aí, o que aconteceu? Tinha uma menina que tava do meu lado. Ela também devia estar com o tênis careca. Porque ela não ouviu alguém. Ela estava do meu lado, a Angélica lá na frente. O que aconteceu num determinado momento? Vamos ver se vocês adivinham? Ela escorregou. As a menina, duas as duas escorregaram. Simultaneamente. Deus falou assim, vamos testar. Testar. E testou. Aí a menina escorregou aqui, a Angélica ali na frente. A Angélica caindo. Tava longe, não tinha o que fazer. A menina que tava do meu lado. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Nessas horas... Um gentleman, um cavaleiro templário, um cavaleiro, Nessas horas, um paladino. você salva quem você pode salvar. Piorando ali. Não tá melhorando? Não? Vai dormir aqui Alguém vai dormir com o cachorro essa noite. Piorando, velho. Fala que foi reativo. Foi reativo. Ato reflexo, E pelo aí, o amor que eu de Deus. fiz? Eu falei assim, quem sabe... Eu pensei... Tentar melhorar agora. Eu pensei, eu vou segurar ela que ela tá mais perto, vou correr lá e segurar a Angélica. Perfeito. Não deu. Porque você deu. tava com... Não era The cara, Flash. Gravidade, não sei o quê. Aceleração. Segurei a mocinha que tava ali do meu lado, e aí depois a Angélica caiu. No mesmo tempo, na verdade. Não foi Mas junto. ela viu você ajudando? Ela viu. suja, Foi... É. suja com dor. Mas ela aprendeu a andar devagar no gelo. Isso que foi o maior aprendizado lá. Isso foi o mais importante de tudo. Aprendeu como ninguém. Mas depois de uns anos eu me redimi, né, Angélica? Lembra disso? A gente foi correr
uma corridinha lá da Track and Field, e aí tem aqueles pontos de água. Aí a Angélica correndo do meu lado, de novo tinha uma moça do meu lado aqui. Eu correndo do lado da Angélica, aí eu falei assim, vou fazer um favor pra Angélica. Eu vi que tinha uma menina ali entregando água, né? Já gritei de longe, me vê duas. Ó. Daí, a moça que tava do meu lado achou que era pra ela. Lógico, Juro, ela achou que era pra ela. Mas até eu acharia. Eu peguei a garrafinha na mão, assim, olhei pra ela. Moça, não é pra você. Aí eu entreguei pra Angélica. Eu acho que eu me redimi. E aí a gente descobriu depois o quê? Que essa moça ganhou a prova. De tanta vergonha que ela ficou, ela deu uma disparada. Ela chegou em primeiro lugar. Não, isso é mentira, lógico. Mas assim, que ela disparou na nossa frente, ela disparou. Putz, isso mano. é fato, ela sumiu. O Ale, recebi uma pergunta aqui. Você conhece ele, né? Não sei. Ele fala assim, é verdade que você já foi professor do GT? Putz, grila. É verdade. Ô, Michel, são esses os sinais? De que a gente tá se tornando mais... exatamente. Olha só que engraçado, né? Você foi professor do GT, velho. Na verdade, eu dei aula pro GT faz alguns anos. É que a gente não escolhe aluno também, né? Não escolhe, não. Eu sei. E aí, nesse ano, apareceram 2 sinais. O GT dando aula junto comigo e alguns fios brancos na barba. É isso aí, eu Nossa. sei como você se sente. Eu tô sei como você se começando, sente. Tá né? começando a envergar pro caminho da sabedoria, da experiência. E tem uma aqui que vai deixar você meio envergonhado, hein? Eita. Quer censurar? Não, censura não. mas não censura é aqui não. de uma aluna querida dele. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Como que faz pra ter esse cabelo lambido por uma vaca? Eu vou falar. É assim, ó. Assim, ó. Joga assim, ó. Maldade com os Eu bovinos. achei, assim, eu passo também. Eu achei que foi bovinofóbica. Esse tipo de pergunta eu não respondo. Eu acho excelente também. Os alunos ficam folgado, né, cara? Folgado mesmo. E aí, uma pergunta pro Michel. Ué, peraí. Pra responder sobre o Alê. Lá vem. Pergunta pro Michel quais as chances do filho dele nascer intolerante a glúten e a lactose. É, assim, pessoas mais evoluídas, né, que tem esse tipo de problema. Claro. Evoluir não é melhorar, evoluir é mudar, vamos deixar Não, bem mas claro. evoluída no sentido de melhor. Isso aí. Tá sendo lamartista. Aliás, a Manu tem esse Positivista. problema. Ela é intolerante à lactose. A Quer Ma- falar alguma coisa sobre isso? A Manu E você intolerante. considera Assim, Agora peguei. pode ter alguns pontos fora da curva, acontece. Né? Mas ó, essa pergunta, toda vez que eu vou dar probabilidade, eu faço qual a probabilidade do cara ser intolerante a glúten? E do cara ter problema com a lactose? E de ter esse senso de humor psicótico, não sei o quê. Eu chego à conclusão que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que o Alê nascer. São essas aqui. Que dá pra falar. Dá pra falar, deve ter piores. E o pinga-fogo? Então, essa aqui. Pera aí, deixa eu- Pinga-fogo. Você sabe o que é o pinga-fogo, Ale? Vou explicar pra você. Coisa boa não deve ser. Esse aqui é um quadro no final do programa Final do programa. que a gente faz pros cidadãos que vêm aqui, que você tem que responder de forma rápida, Sem justificar, só tá sem justificar. Os marques justificar. Professor de humanas é dose. Não tem, viu? eu sei que você não vai justificar, você só vai falando. Será? Talvez eu nem fale. É, pode ser. Se você não falar nada, eu acho que tá beleza. Tá beleza, tá beleza. Você Tá tem beleza. direito. Sim. Eu posso falar pra pular, se eu não gostar? Pode, claro. Faz só assim, ó. Vamos lá então, hein? Respirou fundo. Vamos lá, hein? Uma banda, Lê. System of a Down. Nossa! Um país. Brasil, pô. Um filme. Forrest Gump. Uma aula pra ser dada. Logaritmos, eu amo. É verdade. Justifiquei muito? Não, justíssimo. Justíssimo. Um momento marcante. Quando a Angélica me beijou pela primeira vez. Vocês entenderam. Ela me beijou. Ela que te pegou, então? É Quando a mesmo? Angélica vier aqui, nós vamos passar isso. Foi lá na biblioteca, Eu aquele saí jeito lá. chateado no dia, chorei depois. Foi o dia que você tava ensinando lá, que você contou aqui, que você ensinava ela as coisas. Ensinava ela. E eu tava lá assim. De repente... Ela veio... Falou, Angélica. Respeito. Em primeiro lugar, respeito quem tá te ajudando. É bom porque depois eu conto as histórias dele, eu falo, gente,
O Ale tem um senso de humor um tanto quanto peculiar. Por exemplo, mas, ai, tadinho do Ale, ele é tão bonzinho. Eu falo, sei, eu sou alto. Mais 3, hein? Ixi. Qual sua melhor característica? Acho que é beleza. Modéstia. Já foi. Deixa eu falar a verdade. Não, já foi. Não, eu sou uma pessoa esforçada. Eu me esforço. Esforçada. Mais bonito ou mais esforçado? Mais esforçado. Mais esforçado. Tá. E olha que deve ser um esforço enorme. Uma pessoa que te inspira. Pode ser 2? Pô, tá igualzinho o Osmar, né, Igualzinho cara? o Osmar, Puta igualzinho que o Osmar. Pode ser. Tirando a Angélica, uma pessoa que te inspira. Além da Angélica. Meu irmão, eu acho ele muito inteligente. Meu irmão, mas eu tenho 2, os 2 me inspiram, tá? Aham. Mas é que meu irmão mais novo está na mesma profissão que ele, então eu tenho mais motivo para me inspirar. Então, E o Felipe é uma inspiração mesmo, cara. E aí uma sensacional. pergunta que mandaram aqui. É. E o que te faz feliz? cara, ensinar matemática e ver o brilho nos olhos dos Ah, para! Mentira! Verdade, cara. Detector de mentira. Mentira! Verdade Vai total, encerrar gente. com a mentira deslavada, né? Tadinho, Tô brincando, tadinho. Verdade, pô. O Ale é puro esse ponto. É, eu Considerando sou. pureza como concentração Claro. e não como santidade. Quero agradecer a presença do nosso querido Ale. Muito obrigado pelo tempo, por ter ficado aqui até tarde. Obrigado, mudou teu horário. Muito obrigado. Se a gente deixasse, a gente ficava aqui horas conversando, jogando conversa fora. Essa Certeza que é conversa longe. de boteco aqui foi ótimo. Sensacional. Muito obrigado Obrigado, mesmo. Michel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Manu. Obrigado pela paciência para estar aqui também. E muito obrigado, Angélica, por não ter matado o Ale durante a entrevista. Nós vamos inverter. Você vai vir aqui dar a sua versão dos fatos. E agradecer a Angélica pela paciência, Pela né? Com a Ale, né? paciência, pelo estilo de moda do Ale, porque a gente já percebi que Não, quem mas ele escolhe tá- ele tá ela- bonitinho Então, agora. porque ela escolhe certeza. Ah, tá. certeza. Sem pochetes. Ela que me veste. E pentei meu cabelo. Muito bom, valeu, Ale. Foi demais. Valeu. Muito massa. Valeu, Manu. Valeu, Produção. Michel. E valeu, Aviceners. Valeu, É nóis. galera. Aquele abraço. A gente pode começar a falar das frases da Manu na sala? Será que a gente pode? Eu tenho uma música. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos conversar. Vamos conversar. Hoje é Não, dia. não vai queimar ela, coitada, né? Se ela tivesse filme pra ser queimado. Eu tô te defendendo, viu, Manu? Vai ficar em silêncio na minha aula. Ah, É o acordo. tá bom. Hoje já tá bom que depois de hoje, o Tossi já ficou bravo com ela graças ao que falaram pra mim que eu fui encher o saco dele. Nossa. Eu tenho culpa se ele tá com a camiseta transparente? Eu já interditei essa camiseta dele, tá bom? Eu já falei pra ele, eu mandei mensagem pra ele, aí ele ficou bravo comigo, porque como se eu tivesse falado pra você. Só que eu nem estava. Eu já falei pra você parar de fazer isso com ele, velho. Deixa ele, mano. As pessoas são lindas nas suas diversidades. Aquela camiseta precisa ser interditada, Michel. Você viu a camiseta. Você tá falando que um cara que usa a camiseta do Bob Esponja tem moral pra interditar a camiseta de alguém? Eu não sou essa pessoa adequada. Eu vou ler uma da Angélica. Não era pra você falar o nome dela, mano. Por isso que eu falei pra você. Ah, A hora que você foi Vou ler falar outra, do Alexandre Miranda... eu vou ler outra, então. A hora que você falou do Deu spoiler. Não, vou ler outra. Esses dias até, na verdade, né, Manu? Quando eu dei aula de números complexos pra vocês, eu cheguei a falar um pouquinho da história de números complexos. Queria matar a aula, A gente certeza. queria matar a aula, aí ele perguntou, vocês querem só o básico ou vocês querem a história também? A gente, óbvio a história, né? Qual a dúvida que a gente ia querer a Brincadeira, história? cara. Aí a gente fez ele contar. Por isso que eu e a Ale, a gente se dá bem. A gente tem coisas em comum, assim, ó. Nossa. Tendências de moda. Aliás, eu acho que tem uma foto que eu tô com esse moletom azul. Passa essa foto, então, pro Michel. Essa... Você vê que a pessoa tem ainda um trauma, porque É a foto dele lógico, da adolescência cara. foi compartilhada. Agora tá disseminada aí, virou várias figurinhas. Só porque É. tá no fundo do Google Chrome do primeiro ano. Tá no... Qual? Você não tá sabendo ainda? Não tô. Opa, então eu não eu dei spoiler. Dei mais um Primeiro spoiler ano. aqui hoje. Aqui, primeiro ano aqui? É, Qual série? Qual? todos. Nossa. Ah, tudo bem, cara, eu melhorei. A modéstia que é terrível.
Vamos lá então, hein? Respirou fundo. Cuidado que você vai responder. Cuidado, não, mas dá pra cortar. Ó, dá pra hoje você já vai dormir... Zen. Não, você vai dormir... Zen, vai dormir no zen. quintal. Mas pelo menos é dentro de casa. É dentro da casa, pode ser fora. Pode ser. Vai dormir zen, em companhia. Zen companhia. Sempre. É um magnetismo, pessoal. É um absurdo. Ela Impressionante. tava aqui do meu lado. Nossa, eu sigo ele. Ih, rapaz. Eu só- Eu sigo ele, eu sigo ele. Sensacional! Quem que é esse cara, né? É o Felipe Tativaldi. Deus- Investidor. Claro que vai. Esse vai pro Extra, tá? Nossa, Deus faz umas intervenções aqui. Deus tá testando. Deus tá testando. Voltamos à programação normal. Bora. Fechou.